Bom dia, um feliz dia. Hoje chegamos ao final da semana aí. Espero que você tenha conseguido estudar a palavra de Deus. Hoje é 19, sexta-feira. Nós estudamos durante essa semana estudando controvérsias, né? Essas controvérsias nós vimos que é entre a pregação de Jesus, entre os ensinos de Jesus, entre os ensinamentos da palavra de Deus, entre as tradições, né, dos líderes religiosos daquela época. Não é isso? O verso para memorizar está lá em Marcos 2, 27 e 28, que diz: E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Nós vimos aí a cura de um paralítico, né? Vimos aí que os amigos se juntaram aí para levar um paralítico até Jesus. Quando chegaram lá, viram a dificuldade de chegar até Jesus, então eles foram por cima ali pelo eirado, pelo telhado ali, estelharam e colocaram ali o paralítico por dentro da casa ali para que Jesus pudesse o curar. O mestre viu a fé daquelas pessoas, daqueles amigos, né? E os esforços que eles fizeram para poder levar aquele amigo até ali para que ele pudesse ser curado. Não é isso? E ali Jesus curou e falou que os seus pecados estavam perdoados. Não é isso? E ali criou uma controvérsia com os líderes religiosos ali, né? Eles se opuseram ali mentalmente ao que Jesus tinha acabado de dizer. Eles consideraram suas palavras como blasfêmia, né, ofensivas a Deus, por supostamente assumirem prerrogativas que pertenciam somente a Ele. E aí Jesus disse: uma coisa é dizer que os pecados de uma pessoa são perdoados, outra coisa é realmente fazer um paralítico andar. Então, nós vemos aí, se Jesus era capaz de fazer aquele homem andar pelo poder de Deus, então sua reivindicação de perdoar pecados estava confirmada. É isso? Nós vimos também o que aconteceu lá em Miqueias. Miqueias mostra aí o conflito entre a hipocrisia do formalismo, né, religioso, e a essência da verdadeira religião de Cristo, que tem o seu pilar na justiça, na misericórdia, na humildade, né? Nós vimos também que Jesus chamou ali Levi Mateus, né? Esse mesmo chamado, ele era cobrador de impostos, né? Era publicano, considerado aí traidor do seu povo, porque cobrava impostos para Roma e recebia vantagens. É isso? Mas Jesus conhece o nosso coração, é isso? E ele chama, né, a Levi para ser um pescador de almas, é isso? E prontamente ele aceita o chamado de Jesus, né? Mas, novamente, há uma controvérsia, né, a respeito desse chamado, porque os cobradores de impostos, eles entravam em uma casa, tudo que estava dentro dela se tornava impuro. E, mais uma vez, os escribas ali questionaram Jesus por que ele come e bebe com publicanos e pecadores. E aí Jesus disse: quem precisa de médicos são os doentes e não as pessoas saudáveis. Não é isso? E depois ele fala da importância do jejum,
temos um propósito, né? Um propósito de se aproximarmos mais de Deus, né? E estarmos cientes, né, de que aquele jejum é para um propósito, né? Não para uma mera troca, não é isso? Nós vimos isso também. Vimos também que Jesus, como fala lá em Marcos, né, logo no início nós falamos, Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28, diz que Jesus é o Senhor do sábado, não é isso? E, de acordo aí com a tradição judaica, existem 39 formas de trabalho que eram proibidas no sábado, né? O que a mente dos fariseus inclui o que os discípulos tinham feito, né? Jesus mostrou que assim como a vida de Davi foi preservada pelo acesso aos pães sagrados, o santo dia não existe para impedir nosso acesso às bênçãos da vida. Nós vimos que esse argumento foi porque os discípulos haviam colhido espigas para matar a fome, e esse ato fez com que os fariseus, né, falassem da transgressão do sábado, né? Jesus também fazia curas, né? Ele estava na sinagoga e ali ele curou um homem da mão ressequida, mostrando que era lícito fazer o bem no dia de sagrado, no dia do Senhor, no dia de sábado. Vimos também a história de sanduíche que nós aprendemos, né? Uma falando que os escribas blasfemaram aí contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus, né, vinha do próprio inimigo, mas ele respondeu: como pode Satanás expulsar Satanás? Né? Não faz sentido que Satanás trabalhe contra si mesmo. Depois vimos também que Jesus fala que a ação do Espírito Santo, né, é que estava com ele, e eles blasfemaram. Um pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consistia aí em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele veio para convencer a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo, é isso? E a partir do momento que o Espírito Santo, né, ele age na sua vida para te convencer disso, e você, infelizmente, né, não escuta a voz do Espírito Santo, você está cometendo um pecado contra o próprio Espírito Santo, é isso? Você está insensível à voz do Espírito Santo para que você aceite, né, a graça, seja perdoado por Cristo. E se você não consegue fazer isso, é um pecado imperdoável, não é isso? Vimos também o quão importante Jesus se dedicava aí às pessoas. Às vezes ele não tinha tempo nem para comer. E vimos aí que a família dele achava que ele estava fora de si, né? Tentaram levá-lo à força, né? Eles queriam vê-lo afastado aí da missão, e diz que sua família eram os que obedeciam a Deus, não é isso? Ou seja, estavam seguindo a vontade do Mestre, não é isso? Esses eram seus verdadeiros familiares. Lá em Desejar Todas as Nações, na página 221 e 222 diz: os espias não ousaram responder a Jesus na presença da multidão por temor de se envolverem em dificuldades. Sabiam que ele dissera a verdade. Em vez de violar as suas tradições, deixavam o homem sofrer, ao passo que socorriam o animal, por causa do prejuízo para o proprietário, caso fosse negligenciado. Assim, maior era o cuidado que manifestavam para um animal do que por uma pessoa criada à imagem divina. Isso ilustra a atuação de todas as religiões falsas
criam no ser humano o desejo de se exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo dos seres irracionais. Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que lhe pertence na criação e lhe é restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidadosos para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. O Evangelho dá alto valor à humanidade como aquisição do sangue de Cristo. Ensina um amável interesse pela necessidade e aflições humanas. O Senhor diz: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e que o ouro fino de Ofir. Queremos dar mais valor às pessoas, né? Levar Cristo, levar a graça dele, a misericórdia, a sua justiça, a sua humildade, né? E darmos mais importância, né, ao ser humano racional do que um animal irracional. Não é isso? Bom, que Deus te ajude, que o Espírito Santo te ajude, né? Que você escute a voz do Espírito Santo na sua vida todos os dias, que ele te guie, né, a fazer a vontade de Deus e que você possa ser aí focado na missão de levar a graça, o amor, a bondade, a misericórdia, para que outras pessoas venham conhecer do amor de Cristo e entregar a vida a Cristo. Que Deus abençoe essa sexta-feira, que você tenha uma sexta-feira abençoada, você e sua família, meu desejo e minha oração. Amém.